Bem-vindos a mais um episódio do Juriscast Concursos, o canal onde o direito vira conversa. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para provas de direito civil, as pessoas jurídicas. Elas são tão presentes no dia a dia que muitas vezes esquecemos que, juridicamente, têm vida própria. Mas afinal, o que são pessoas jurídicas e por que esse assunto cai tanto em concursos? O tema é relevante porque aparece em diferentes ramos do direito e é recorrente em provas, principalmente quando envolve classificação, criação, responsabilidade civil e desconsideração da personalidade jurídica. Saber diferenciar uma associação de uma sociedade ou entender quando o Estado responde por atos de seus agentes pode ser o detalhe que garante a questão na sua prova. Começando pelo básico. Pessoa jurídica é titular de direitos e deveres na ordem civil, conforme o artigo 1º do Código Civil. O artigo 40 define que as pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito internacional público, como ONU, OMC e Mercosul. Já as pessoas jurídicas de direito público interno estão listadas no artigo 41. União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei. Um ponto que confunde candidatos. O parágrafo único estabelece que pessoas jurídicas de direito público com estrutura de direito privado são regidas pelas normas do Código Civil. Essa pegadinha é típica de prova. E atenção ao artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver culpa ou dolo. Isso afasta a ideia de irresponsabilidade por parte do Estado. Nas pessoas jurídicas de direito privado, o artigo 44 lista associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empreendimentos de economia solidária. Cada uma tem características específicas que as bancas exploram intensamente nas provas. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, conforme o artigo 45. Pode ser necessária autorização ou aprovação do Poder Executivo. O prazo para anular a Constituição por defeito do ato é de 3 anos, contado da publicação de sua inscrição no registro. O artigo 46 estabelece o que deve constar no registro: denominação, fins, sede, tempo de duração, fundo social, nome dos fundadores e diretores, modo de administração e representação, se o ato é reformável, responsabilidade dos membros e condições de extinção com o destino do patrimônio. Detalhe importante: se a administração for coletiva, as decisões são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo disposição diversa no ato constitutivo, pelo artigo 48. E se não existir administrador, o juiz pode nomear administrador provisório a pedido de interessado, conforme o artigo 49. Existem entes que não têm personalidade jurídica, mas possuem capacidade processual. São os entes despersonificados. Massa falida representada pelo administrador judicial, herança jacente ou vacante pelo curador, espólio pelo inventariante, sociedade irregular pela pessoa que administra os bens e condomínio pelo administrador ou síndico. Esse ponto é frequente em provas objetivas. As bancas adoram perguntar quem representa cada ente despersonificado. É fundamental memorizar essas representações para não perder pontos bobos na hora da prova. Chegamos no instituto mais cobrado, a desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 50 do Código Civil estabelece que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz pode desconsiderá-la para estender os efeitos de obrigações aos bens particulares de administradores ou sócios beneficiados pelo abuso. A Lei 13.874/2019 definiu precisamente os conceitos. Desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos, conforme parágrafo 1º. O parágrafo 5º esclarece que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica. Confusão patrimonial é definida no parágrafo 2º como a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos sócios ou vice-versa, transferência de ativos sem contraprestações efetivas, exceto valores insignificantes, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Importante! Temos também a desconsideração inversa, prevista no parágrafo 3º, que se aplica à extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica. E o parágrafo 4º estabelece que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração sem os requisitos do caput. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração, que exige mais requisitos: abuso de personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Já o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º, adota a teoria menor, onde basta que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores. Para decorar, teoria maior está no maior Código Civil com 2.046 artigos. Tem mais requisitos. Teoria menor está no menor Código CDC, com 119 artigos. Tem menos requisitos. As provas adoram essa diferença. É um dos pontos mais cobrados em direito civil. O artigo 52 estabelece que se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. A súmula 227 do STJ confirma que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Ela tem direitos obrigacionais, pode contratar, tem direitos reais, pode ser proprietária e até direitos sucessórios. Pessoa jurídica não vota e não tem liberdade sexual, claro, mas tem alguns direitos de personalidade, sofre dano moral, pode contratar livremente, pode ser proprietária de bens e até receber bens por falecimento. Ela realmente tem autonomia jurídica completa. As associações são pessoas jurídicas de direito privado formadas para fins não econômicos, conforme artigo 53. Podem desenvolver atividade econômica, mas sem finalidade lucrativa. Se há distribuição de lucro social, trata-se de sociedade, não associação. O parágrafo único estabelece que não há direitos e obrigações recíprocos entre os associados. O Estatuto das Associações deve conter, segundo o artigo 54, denominação, fins e sede, requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados, direitos e deveres dos associados, fontes de recursos, modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e condições para alteração estatutária e dissolução. O artigo 55 permite que o Estatuto preveja categorias de associados com vantagens especiais, mas todos devem ter iguais direitos. A destituição dos administradores e alteração do Estatuto é competência privativa da Assembleia Geral. E cuidado! A qualidade de associado é intransmissível, salvo se o Estatuto permitir, conforme o artigo 56. A fundação é criada por escritura pública ou testamento, dotando ao instituidor de bens livres, especificando o fim a que se destina, segundo o artigo 62. As fundações são complexos de bens, curiosamente pessoas jurídicas, sem pessoas físicas em sua instituição. Os fins das fundações estão taxativamente listados no parágrafo único do artigo 62, assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa e preservação do meio ambiente, pesquisa científica, promoção da ética, cidadania e direitos humanos e atividades religiosas. O artigo 63 estabelece que, quando insuficientes os fundos para constituir a fundação, os bens serão incorporados a outra fundação de fim igual ou semelhante.
E o artigo 66 define que o Ministério Público vela pelas fundações, cabendo ao MP estadual se a atividade se estender por mais de um estado. O artigo 75 define o domicílio. Da União é o Distrito Federal. Dos estados e territórios são as respectivas capitais. Do município é onde funciona a administração municipal. Das demais pessoas jurídicas é onde funcionarem as diretorias e administrações ou domicílio especial eleito no Estatuto. Se a pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos, cada um será considerado domicílio para os atos nele praticados. Se a sede ficar no exterior, o domicílio será o lugar do estabelecimento no Brasil, correspondente à agência, conforme parágrafo 2º. Agora, as dicas fundamentais para concursos. Primeira, decore a diferença entre teorias maior e menor. Maior no CC, mais requisitos, mais artigos, maior código. Menor no CDC, menos requisitos, menos artigos, menor código. Mnemônico infalível. Segunda dica. Prazo de 3 anos para anular constituição defeituosa conta da publicação no registro. Terceira. Súmula 227 do STJ. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Quarta. Organizações religiosas têm liberdade total de criação. O Estado não pode interferir. Quinta dica. Nas associações, qualidade de associado é intransmissível, salvo previsão estatutária. Não há direitos e obrigações recíprocos entre associados. Sexta. Fundações só podem ter fins listados no artigo 62. E lembrem-se, grupo econômico isolado não autoriza desconsideração. Hoje, vimos como as pessoas jurídicas são construções do direito que ganham vida própria, com direitos, deveres e responsabilidade civil, desde sua classificação até os institutos mais complexos, como a desconsideração da personalidade jurídica. Esse foi mais um episódio do JurisCast Concursos, onde o direito vira conversa e a sua aprovação fica cada vez mais perto. Continue estudando conosco e não se esqueça, conhecimento jurídico bem estruturado é seu diferencial competitivo. Na hora da prova, lembrem-se, diferenciar cada classificação, entender os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não cair nas pegadinhas de prazo ou regime jurídico. Dominar esses conceitos é fundamental para o sucesso em direito civil.